Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo em que nós iremos analisar o ensaio O que é um clássico de John Coetzee, dando sequência à nossa série que analisa vários conceitos do que seria um clássico, né, e como entender que é basicamente um clássico, conceituá-lo, entender suas características, especialmente no âmbito da literatura. E aqui temos o ensaio O que é um clássico de John Coetzee que iremos analisar. Primeiramente, iremos falar um pouco sobre a vida desse autor para entendermos um pouco mais aí, das suas experiências literárias, né? John Coetzee ele nasceu na África do Sul em 1940 e ele escreveu vários romances, várias críticas literárias e até mesmo publicou mais de 20 livros, né? E ele foi um escritor assim que venceu 2 vezes o prêmio Man Booker Prize, né? Foi o primeiro escritor que venceu esses 2 prêmios simultaneamente, né, com 2 obras, Vida e Época de Michael K. e também o livro A Desonra. Né? Em 2003 ele recebeu o prêmio Nobel da Literatura e suas obras no Brasil são também publicadas, já existem traduções em português. Né? Atualmente ele vive na Austrália e ele é professor na Universidade de Adelaide. Então o John Maxwell Coetzee ainda se encontra vivo, escrevendo textos ainda, e por ser já renomado, né, nesse âmbito da literatura, é interessante analisarmos o conceito que ele dá para os clássicos. Então iremos agora analisar o texto propriamente, né? Então o título do texto, né, O que é um clássico? E aqui ele vai fazer aqui referências aos textos anteriores, como por exemplo do T.S. Eliot, que também tentou tratar de conceituar o que é um clássico. Então passamos à leitura. Em outubro de 1944, enquanto as forças aliadas combatiam no continente europeu e bombas alemãs caíam sobre Londres, Thomas Stearns Eliot, aos 56 anos, fez sua apresentação presidencial à Virgin Society em Londres. Na palestra, Eliot não menciona as circunstâncias da guerra, senão por uma única referência, oblíqua tênue no melhor estilo britânico, a acidentes do tempo presente, que dificultaram acesso aos livros que ele necessitou para a preparação daquela apresentação. É uma maneira de lembrar seus ouvintes de que há uma perspectiva em que a guerra é apenas um percalço, embora imenso, na vida europeia. Então aqui ele inicia falando justamente daquele ensaio do T.S. Eliot, né, em que ele expõe o que é um clássico para a sociedade Virgílio, né, a sociedade da qual ele era um presidente, que ele atuava bastante, né, defendendo aí o legado de Virgílio. O título da apresentação era O que é um clássico? E seu alvo era consolidar e reforçar uma tese que Eliot vinha desenvolvendo há muito tempo, a de que a civilização da Europa Ocidental é uma única civilização que descende de Roma via Igreja Romana e o Sacro Império Romano, e que seu clássico originário deve ser o épico de Roma, a Eneida, de Virgílio. Sempre que a tese foi discutida, foi então por um homem de grande autoridade pública, um homem a respeito de quem, em 1944, como poeta, dramaturgo, crítico, editor e comentador cultural, poderia ser dito que dominava as letras inglesas. Então ele falando, né, sobre o que é um clássico, esse ensaio do T.S. Eliot, que vale muito a pena conferir. Esse homem tinha mirado Londres como a metrópole do mundo que fala inglesa, e com uma timidez a esconder uma implacável singularidade de interesses. Transformou-se na voz deliberadamente magistral daquela metrópole. Dessa vez, ele defendia Virgílio como a voz dominante da Roma imperial e metropolitana, e além disso, da Roma imperial de maneira transcendente, a qual não se poderia esperar que Virgílio compreendesse. O que é um clássico? Não é uma das melhores peças críticas de Eliot. A apresentação de Halt em Bath, que em 1920 ele tinha utilizado com grande efeito para impor suas predileções pessoais no mundo das letras londrinas, havia se tornado comportado. Também há cansaço na prosa, no entanto, a peça é nada menos que inteligente, e à medida que começamos a explorar seus antecedentes, mais coerente do que pode parecer à primeira leitura. Então aqui o Coetzee comentando o que ele achava sobre esse ensaio, o que é um clássico, né? Além disso, por trás dela há um entendimento claro de que o fim da Segunda Guerra Mundial deveria trazer uma nova ordem cultural,
com novas oportunidades e novas ameaças. Quando releio o texto de Eliot em preparação a esta apresentação, o que me impressiona, no entanto, é o fato de que, em momento algum, Eliot reflete a respeito de seu próprio americanismo, ou ao menos de suas origens norte-americanas, e portanto a respeito da estranha perspectiva com que se apresenta, honrado um poeta europeu ante uma audiência europeia. Interessante isso, né? Porque Eliot era, na verdade, norte-americano e depois ele mudou para justamente para os Estados Unidos. E lá ele se naturalizou britânico, né? Então aqui ele diz que justamente isso, o Eliot nesse texto, segundo Coetzee, esqueceu das suas origens, parece, ao que parece, né? Eu digo europeu, mas é claro que até mesmo o caráter europeu da audiência britânica de Eliot é uma questão, assim como a linha de descendência da literatura inglesa a partir da literatura romana, já que um dos escritores que Eliot diz não ter conseguido reler na preparação para sua apresentação é Sainte-Beuve, que em suas palestras chamava Virgílio de o poeta de toda latinidade, da França, Espanha e Itália, mas não de toda a Europa. Então, citando aqui Sainte-Beuve, né, que tratava de conceituar clássicos no seu ensaio, o que é um clássico, com esse mesmo título, né? Então ele diz que na verdade Virgílio não era para toda a Europa, e sim para a literatura latina, aquelas pessoas que tinham a linguagem, né, derivada do latim, França, Espanha, Itália, Portugal, etc. Né? Dessa forma, o projeto de Eliot de reivindicar uma linha de descendência a partir de Virgílio deve começar por reivindicar uma identidade completamente europeia para Virgílio e também por afirmar uma identidade europeia para a Inglaterra, que algumas vezes a invejou, mas nem sempre foi entusiasta em aceitá-la. Em vez de seguir em detalhe os movimentos que Eliot faz para unir a Roma de Virgílio à Inglaterra dos anos de 1940, deixe-me perguntar como e por que Eliot se tornou ele mesmo inglês o bastante para que a questão passasse a lhe importar. Por que Eliot se tornou inglês, afinal? Minha impressão é de que, a princípio, os motivos eram complexos. Em parte angrofilia, em parte solidariedade com a inteligência da classe média inglesa, em parte ainda como disfarce protetor contra um certo constrangimento em relação à barbárie norte-americana, e como paródia de um homem que adorava atuar, fingir-se de inglês é certamente um dos mais difíceis números de interpretação. Então, que ele discutindo por que o Eliot se considerava britânico, se tornou inglês, entre aspas aqui, né? Suspeitaria que a lógica interna era, primeiro, residência em Londres em vez de na Inglaterra, depois de uma suposta identidade social londrina, então uma cadeia específica de reflexões a respeito da identidade cultural que finalmente o levaria a reivindicar uma identidade europeia e romana, dentro da qual as identidades londrina, inglesa e anglo-americana estivessem submetidas e transcendidas. Em 1944, o investimento nessa identidade era total. Eliot era um inglês, porém, ao menos em sua mente, um inglês romano. Ele tinha acabado de terminar um ciclo de poemas no qual nomeia seus antepassados e reclama para si o East Coker, em Somersetshire, a terra dos Eliot. Lá é de onde se vem, ele escreve. Em meu princípio está meu fim. O que possuis é o que não possuis. Ou, colocando de outra maneira, o que você possui é aquilo que você possui. Não apenas ele agora afirmava uma raiz que é muito importante para seu entendimento de cultura, como se equipava de uma teoria da história segundo a qual a Inglaterra e os Estados Unidos são definidos como províncias da eterna metrópole Roma. Assim podemos ver que em 1944 Eliot não sente necessidade de apresentar-se a si mesmo para a Virgil Society como um estrangeiro, um americano falando para ingleses. Então, como ele se apresenta? Para um poeta que tinha experimentado tanto sucesso em seu apogeu, ao importar a régua da impossibilidade para dentro da crítica, a poesia de Eliot é espantosamente pessoal, para não dizer autobiográfica. Não é surpreendente descobrir, quando lemos sua apresentação sobre Virgílio, que há um subtexto e que esse subtexto diz respeito ao próprio Eliot. Então é interessante, né? Ele tenta desvendar o Eliot através da própria biografia dele, né? De que ele era um americano que veio para a Inglaterra, que se naturalizou inglês, e ele via em si o legado inglês como sendo também um legado europeu a partir
das obras também de Virgílio, né? A figura de Eliot na apresentação não é, como podemos esperar, Virgílio, mas Enéas, compreendido ou até mesmo transformado de forma particularmente eliótica em um cansado homem de meia idade que teria preferido ficar em Troia, mas transforma-se em exilado. Exilado por um propósito maior do que pode saber, mas que reconhece. Não é, num sentido humano, um homem feliz ou bem-sucedido, cuja recompensa é pouco mais do que uma estreita cabeça de praia e um casamento político numa meia-idade extenuada, sua juventude sepultada. No grande episódio romântico da vida de Enéas, o caso com a rainha Dido, que termina com o suicídio dela, Eliot escolhe mencionar não a grande paixão dos amantes, nem a Liebesbestod de Dido, mas o que ele chama de maneiras civilizadas do casal quando posteriormente se encontra no submundo e o fato de que Enéas não se perdoa, a despeito do fato de que tudo aquilo que fez foi de acordo com o destino. É difícil não ver um paralelo entre a história dos amantes como relatada por Eliot e a história do seu próprio e infeliz primeiro casamento. Então aqui ele tenta fazer um paralelo da biografia de Eliot, né, nessa ideia aí do seu romance, com a ideia do romance do próprio personagem da Ilíada, aliás, de Virgílio, né, Enéas, através aí na história da Enéida. Então muito interessante essa comparação biográfica que o Coetzee faz, né? O elemento do que eu chamaria compulsividade, apenas o oposto de impessoalidade, que faz Eliot articular a história de Enéas nessa apresentação e diante dessa audiência como uma alegoria da sua própria vida. Não é meu assunto aqui. O que eu quero acentuar em vez disso é que ao ler a Eneida dessa maneira, Eliot não está apenas utilizando a fábula do exílio, seguido do descobrimento da própria casa. No meu fim está meu princípio, como um modelo de sua migração intercontinental, uma migração que eu não chamaria exatamente de uma odisseia, porque Eliot está preocupado em validar a trajetória de inspiração no destino de Enéas, em oposição ao vagar e, em última análise, à errância de Ulisses, mas está também se apropriando do peso cultural do épico como apoio. Assim, no palimpsesto que Eliot prepara diante de nós, ele, Eliot, não é apenas o Enéas de Virgílio atencioso, pius, que deixa o continente de seu nascimento para conquistar uma cabeça de ponte na Europa. Cabeça de ponte é um termo que não se poderia utilizar em outubro de 1944 sem evocar o desembarque na Normandia, apenas alguns meses antes, assim como a chegada à Itália em 1943. Mas é também o Virgílio da Eneida. Se Enéas é recaracterizado como um herói eliótico, Virgílio é caracterizado mais como um autor educado, uma espécie de Eliot, cujo trabalho, como visto por Eliot, era o de reescrever a poesia latina. A frase que Eliot escolheu para si mesmo foi purificar o dialeto da tribo. É evidente que estaria traindo Eliot se deixasse a impressão de que em 1944 ele estivesse colocando-se superficialmente como uma reencarnação de Virgílio. Sua teoria da história e de sua concepção do clássico são muito sofisticadas para isso. Para Eliot deveria haver apenas um Virgílio, porque há apenas um Cristo, uma igreja, uma Roma, uma civilização ocidental cristã e um clássico originário dessa civilização romano-cristã. Mesmo assim, enquanto ele não se arrisca tanto a ponto de se identificar com a chamada interpretação adventista da Enéida, nomeadamente que Virgílio profetiza uma nova era cristã, ele deixa uma porta aberta para sugerir que Virgílio estava sendo usado por uma força maior do que ele para um propósito ao qual não poderia estar atento. Isto é, de que no grande modelo da história europeia, ele poderia ter preenchido o papel que se poderia chamar de profético. Então, interessante, né? Vendo a obra de Virgílio como sendo um profeta, né, do que viria posteriormente quanto à formação da própria Europa, né? Lida de perto, a palestra de Eliot é uma tentativa de reafirmar a Enéida como um clássico não apenas em termos horacianos, como um livro que durou muito tempo, est vetus atque probus centur qui perfect annus, mas em termos alegóricos, como um livro que suportará o peso de ter sido lido com um sentido para a própria época de Eliot. Os sentidos para a época de Eliot incluem
não apenas a alegoria de Enéas como triste, sofredor, um herói viúvo de meia idade, como também o Virgílio, que aparece nos quatro quartetos como um elemento de complexo mestre morto que fala para o Eliot, vigilante contra incêndios nas ruínas de Londres. O poeta sem o qual, mais ainda do que Dante, Eliot não poderia ter se tornado ele mesmo. Lida com um distanciamento e lida sem compaixão. Trata-se de uma tentativa de dar um suporte histórico a um programa político radicalmente conservador para a Europa, um programa aberto pelo iminente fim das hostilidades e o desafio da reconstrução. De modo geral, esse seria um programa para uma Europa de Estados-nações, em que todos os esforços deveriam ser feitos para manter as pessoas em suas terras, nos quais as culturas nacionais seriam encorajadas e um caráter cristão geral seria mantido. Uma Europa, de fato, onde a Igreja Católica seria mantida como a principal organização supranacional. Seguindo nessa leitura de fato, de maneira pessoal, mas ainda sem compaixão, a apresentação sobre Virgílio pode se encaixar em um programa de décadas de duração da parte de Eliot, para redefinir e ressituar a nacionalidade de tal maneira que ele, Eliot, não pudesse ser taxado de um impaciente norte-americano à revista cultural, dando palestras para ingleses ou europeus a respeito de suas heranças e tentando persuadi-los a encarar isso. Um estereótipo no qual o antes colaborador de Eliot, Ezra Pound, caiu tão facilmente. Em um patamar mais geral, a apresentação é uma tentativa de reivindicar uma unidade histórico-cultural para a cristandade da Europa Ocidental, incluindo as províncias dentro das quais as culturas constituintes de suas nações seriam apenas partes de um todo maior. Então, segundo Coetzee, a ideia toda é que Eliot estava vivendo um período de guerras, né? E ele queria formular essa teoria, essa unidade novamente da Europa, mostrando aí que há uma literatura comum e, portanto, seria essa unidade aí regida, cada um com sua nação, mas em um termo cultural único, pode-se dizer, né? Este não é bem o programa seguido pela nova ordem do Atlântico Norte, que emergiria depois da guerra. A necessidade desse programa partiu de eventos que Eliot não poderia ter previsto em 1944, mas no entanto, bastante compatível com ele. Eliot errou ao não prever que a nova ordem viria de Washington, não de Londres e certamente não de Roma. Olhando mais adiante, Eliot ficaria desapontado com a forma com que a Europa Ocidental sumiu em direção à comunidade econômica e mais ainda em direção a uma homogeneidade cultural. O processo que venho descrevendo, extrapolando a apresentação de Eliot de 1944, é para mim um dos mais espetaculares, o de um escritor tentando fazer uma nova identidade, reivindicando essa identidade não na base da imigração, estabelecendo residência, domesticação, aculturação, como outras pessoas o fazem, ou não apenas por estes meios, uma vez que Eliot, com tenacidade característica, fez todos os anteriores, mas ao definir uma nacionalidade que lhe agradava e então usar todo o seu acumulado poder cultural para impor essa definição sobre a opinião educada, e ao recolocar a nacionalidade dentro de um tipo específico. Neste caso, o católico, de internacionalismo ou cosmopolitismo, a partir da qual ele emergiria, não como um novato, mas como um pioneiro e, de fato, um tipo de profeta, uma reivindicação de identidade, mais adiante na qual uma nova e até aqui insuspeita paternidade é definida. Uma linha de descendência não tanto dos Eliots da Nova Inglaterra e ou Somerset, mas de Virgílio e Dante, ou ao menos uma linha na qual os Eliots são o excêntrico ramo da grande linhagem Virgílio-Dante. Nascido em um país meio selvagem e desatualizado, Pound disse de seu Ruth Salwin Malmesbury: o sentimento de estar fora de época, de ter nascido muito tarde ou de sobreviver anormalmente para além do prazo, está todo ele na produção poética inicial de Eliot, de Prufrock a Gerontion. A tentativa de entender esse sentimento ou esse destino e de fato dar-lhe um sentido é parte do esforço de sua poesia crítica. Isso não é um senso de identidade comum entre colonos, a quem Eliot agrupa dentro do que ele chama provincianos, especialmente jovens colonos lutando para combinar a cultura herdada com as experiências diárias.
Para tais jovens, a autocultura da metrópole às vezes chega em forma de experiências poderosas que não podem, no entanto, ser encaixadas em suas vidas de forma óbvia e que parecem, portanto, existir em alguma realidade transcendente. Em casos extremos, eles são levados a culpar o ambiente por não viverem à altura da arte e a buscar residência em um mundo artístico. Esse é o destino provinciano. Gustave Flaubert o encontrou em Emma Bovary, dando o subtítulo de Maurice de Provence ao seu estudo de caso, particularmente um destino colonial, para aqueles colonos crescidos na cultura do que é geralmente chamado de país-mãe, mas que nesse contexto deve ser chamado de país-pai. Eliot, como homem e particularmente como jovem homem, estava aberto a experiências, tanto estéticas como da vida real, a ponto de ser sugestionável e até mesmo vulnerável. Sua poesia é de muitas maneiras uma meditação sobre e um debater-se com tais experiências. No processo de transformá-las em poesia, ele faz de si uma outra pessoa. As experiências não são, talvez, de ordem religiosa, mas são do mesmo gênero. Há muitas maneiras de se entender um projeto de vida como o de Eliot, dentre as quais eu vou tratar de duas. Uma bastante complacente é tratar essas experiências transcendentais como ponto de origem da questão e interpretar o restante do projeto à luz dessas experiências. Essa é uma abordagem que levaria a sério o chamado de Virgílio, que parece se dirigir a Eliot através dos séculos. Ele traçaria o autodidata que aparece ao despertar daquele chamado como parte de uma vocação poética vivida. Quer dizer, ela entenderia Eliot basicamente dentro de sua própria estrutura, a estrutura que ele elegeu para si mesmo quando definiu traição como a ordem da qual não se escapa, na qual é possível tentar localizar-se, mas onde os lugares são definidos e continuamente redefinidos pelas gerações sucessivas, uma ordem inteiramente transpessoal de fato. A outra maneira, e bastante intolerante, de entender Eliot é a sociocultural, que desenhei há pouco, interpretar suas tentativas como um esforço essencialmente mágico de um homem tentando redefinir o mundo à sua volta, a América, a Europa, em vez de confrontar a realidade desde sua não tão alta posição como um homem cuja educação acadêmica limitada e eurocêntrica o preparou para pouco mais do que uma vida como mandarim em uma das torres de marfim da Nova Inglaterra. Gostaria de examinar essas duas leituras alternativas, a poético-transcendental e a sociocultural, depois e trazê-las para perto de nosso tempo, seguindo o caminho autobiográfico que pode metodologicamente ser metodologicamente temerário, mas tem a virtude de dramatizar a questão. Então ele vai tentar trazer o conceito de clássico, analisando através dessas duas alternativas, a análise poético-transcendental e a análise sociocultural. Um domingo à tarde, no verão de 1955, quando tinha 15 anos, eu vagava pelo jardim em nosso quintal, nos subúrbios da cidade do Cabo, pensando no que fazer, o tédio sendo o maior problema da existência naqueles dias, quando ouvi uma música vindo da casa vizinha. Enquanto a música durou, fiquei paralisado, não ousava respirar. Eu estava sendo tocado pela música como jamais a música tinha me tocado. O que eu ouvia era uma gravação do cravo bem temperado de Bach, executado no cravo. Aprendi o título muito tempo depois, quando me familiarizei com aquilo que, aos 15 anos, eu entendia apenas a maneira suspeita e até mesmo hostil da adolescência como uma música clássica. A casa ao lado tinha uma população transitória de estudantes, ou a estudante que tocava a gravação de Bach deve ter se mudado logo depois, ou deixado de gostar de Bach, pois eu não escutei mais, ainda que tinha ouvido atentamente. Não venho de uma família musical, não havia oferta de instrução musical nas escolas que frequentei, nem eu teria me inscrito caso oferecida. Nas colônias, a música clássica era coisa de maricas. Eu podia identificar o Sabre Dance de Khachaturian e a abertura de Guilherme Tell de Rossini e o Voo do Besouro de Rimsky-Korsakov. Esse era o nível do meu conhecimento.
Não tínhamos instrumentos musicais em casa, nem toca-discos. Havia bastante da sua suave música popular americana no rádio, George Mellacrino e sua orquestra de cordas prateadas, mas isso não tinha grande impacto sobre mim. Então note aqui o Coetzee descrevendo como ele conheceu a música clássica, né, aos 15 anos, e ele não tinha um conhecimento musical, né, naquela época. O que estou descrevendo é a cultura musical de classe média da era de Eisenhower, como era encontrada nas ex-colônias britânicas, colônias que rapidamente se tornavam províncias culturais dos Estados Unidos. O então chamado componente clássico daquela cultura musical pode ter sido europeu na origem, mas era a Europa mediada e de certa forma orquestrada pelos Boston Popes. E então à tarde no jardim e a música de Bach, depois do que tudo mudou, um momento de revelação que eu não chamaria de heliótico. Isto insultaria os momentos de revelação celebrados na poesia de Eliot. Mas, ainda assim, da maior importância em minha vida, pela primeira vez eu sentia o impacto do clássico. Em Bach, nada é obscuro, nenhum passo é tão miraculoso a impedir a imitação. Ainda assim, quando a cadeia de sons se realiza no tempo, o processo de construção deixa de ser, em certo momento, a mera união de unidades. As unidades se unem como um objeto de ordem superior de uma maneira que só posso descrever por analogia como a da encarnação de ideias de exposição, complicação e resoluções que são mais gerais do que a música. Bach pensa em música, a música se pensa em Bach. Então aqui ele descrevendo como ele conheceu, né, a música clássica, né? A revelação no jardim foi um momento chave na minha formação. Agora eu quero examinar aquele momento novamente, usando como estrutura tanto o que venho dizendo a respeito de Eliot, especificamente usando Eliot, o provinciano, como modelo e imagem de mim mesmo, e de maneira mais cética invocando os tipos de questões que são levantadas sobre cultura e ideias culturais pela análise cultural contemporânea. A questão em que me coloquei cruamente é esta. Existe algum senso que não seja estúpido pelo qual eu possa dizer que o espírito de Bach estava falando comigo através dos tempos, por meio dos mares, colocando alguns ideais diante de mim? Ou o que realmente estava acontecendo naquele momento é que eu elegia a autocultura europeia e o comando de códigos daquela cultura como a raiz que me levaria para além da minha posição de classe em uma sociedade branca da África do Sul. E, finalmente, para fora do que eu devo ter sentido, embora em termos obscuros ou mistificados, como um beco sem saída histórico, uma estrada que terminaria de novo, simbolicamente comigo, em um palco na Europa, me dirigindo a uma audiência cosmopolita a respeito de Bach, T.S. Eliot e a questão dos clássicos. Em outras palavras, a experiência foi, mesmo aquilo que entendi ser, uma experiência estética desinteressada e ao mesmo tempo impessoal, ou foi, por outro lado, a expressão simulada de um interesse material? Então ele faz essa analogia interessante, né? Ao escutar Bach, ele percebeu que aquela era uma obra realmente clássica que trazia ideias, ou foi apenas uma impressão dissimulada ou interesse próprio dele, né? Esse é o tipo de questão pessoal que nos levaria ao engano se pensarmos que somos capazes de responder. Mas isso não significa que a pergunta não deva ser feita. E perguntá-la significa fazê-lo apropriadamente, da forma mais clara possível. Como parte do esforço de formulá-la claramente, deixe-me perguntar, o que posso querer dizer quando digo que em ser tocado pelos clássicos através dos tempos. Em 2 de 3 sentidos, Bach é um clássico da música. Primeiro sentido, o clássico é aquilo que não é ligado ao tempo, que mantém o significado através das eras seguintes, que vive. Então, primeiro sentido, clássico é aquilo que vive através dos tempos. Segundo sentido, um tanto da música de Bach pertence ao que é vagamente chamado de os clássicos, a parte do cânone da música europeia que é ainda tocada amplamente, mesmo que não com tanta frequência ou diante de públicos especialmente grandes. Então, essa ideia, primeiro sentido, né, significado que perdura através do tempo, segundo significado que pertence aos clássicos no sentido de ainda ser tocado. E o terceiro sentido é o sentido que Bach não satisfaz, é que ele não pertence ao renascimento do então chamado
dos então chamados valores clássicos da arte europeia no segundo quarto do século XVIII. Bach não era apenas velho demais, antiquado demais para o movimento neoclássico. Suas afinidades intelectuais e toda sua orientação musical eram direcionadas ao mundo que estava prestes a desaparecer de vista. Na versão popular e de alguma forma romantizada, Bach, bastante obscuro no seu próprio tempo, sobretudo nos últimos anos, sumiu completamente da consciência pública depois de sua morte e foi resgatado apenas cerca de 80 anos depois, muito por conta do entusiasmo de Felix Mendelssohn. Então note, né, que um clássico ele não se faz propriamente de acordo com sua época. O próprio Bach, né, ele foi esquecido por um tempo, depois renovado, né, e novamente ganhou o seu papel através do seu entusiasta Felix Mendelssohn. Por várias gerações, nessa versão popular, Bach dificilmente seria considerado um clássico. Não apenas não era neoclássico, como não ecoou para ninguém ao longo dessas gerações. Sua música não era publicada e raramente era tocada. Ele era parte da história da música, um nome em uma nota de rodapé de um livro e só. Essa história não clássica de mal-entendidos, obscurecida e silêncio que se não é exatamente história como verdade, é história como uma das camadas sobrepostas do registro histórico que eu quero enfatizar, uma vez que ela põe em dúvida as noções fáceis do clássico como atemporal, como aquilo que comunica cruzando todas as fronteiras, sem qualquer problema. Bach, o clássico, foi historicamente constituído, como eu aqui lembrarei, por forças historicamente identificáveis e dentro de um contexto específico. Apenas quando tivermos entendido este ponto estaremos em condição de fazermos a pergunta mais difícil. Quais, se os há, são os limites para essa relativização histórica do clássico? O que, se é que sobra do clássico após sua historicização, que possa ainda querer falar através dos tempos? Então é interessante, né, esse questionamento. Os clássicos, eles são historicizados, eles podem se formar através aí do tempo, né, com o incentivo de alguém colocando e elevando aquele clássico. Até que ponto isso pode atrapalhar naquilo que é atemporal daquele clássico propriamente, né? Em 1737, na metade da terceira e última fase de sua vida profissional, Bach foi assunto de um artigo em um jornal importante especializado em música. O artigo foi escrito por um ex-aluno de Bach, Johann Adolf Schreiber. Nele, Schreiber atacou a música de Bach como túrgida e sofisticada, em vez de simples e natural, meramente sombria, quando deveria ser elevada e geralmente marcada por sinais de trabalho e esforço. Mesmo sendo o ataque de um jovem contra a idade, o artigo de Schreiber era um manifesto por um novo tipo de música baseada nos valores iluministas de sentimento e razão, desconsiderando a herança intelectual escolástica e a herança musical polifônica por trás da música de Bach. Ao valorizar a melodia sobre o contraponto, unidade, simplicidade, clareza e decoro sobre a complexidade arquitetônica e sentimento sobre o intelecto, Schreiber fala em nome da era moderna que florescia, de fato transforma Bach e com Bach toda a tradição polifônica no último suspiro da moribunda Idade Média. A posição de Schreiber pode ser polêmica, mas quando nos lembramos de que Haydn era só uma criança de 5 anos em 1787 e de que Mozart sequer nascera, precisamos reconhecer seu senso acurado sobre o rumo que tomava a história. O veredito de Schreiber era o veredito da época. Nos últimos anos, Bach era um homem do passado. Qualquer reputação que tivesse era baseada naquilo que havia composto antes dos 40 anos. Em suma, não é o caso de dizer que a música de Bach foi esquecida após sua morte, uma vez que ela não chamou a atenção do público, mesmo enquanto o compositor viveu. Então, se Bach, antes da revitalização de Bach, era um clássico, ele não apenas era um clássico invisível, como também um clássico mudo. Era marcas em papel, não tinha presença na sociedade, não significa que não fosse apenas canônico. Bach não era público. Como então Bach chegou ao que é? Então, interessante, né? Bach não era, como ele diz aqui, né, renomado na sua própria época, não tinha
grande alcance e também não foi posterior à morte dele, né? É preciso dizer que não pela via da qualidade de sua música pura e simples, ou pelo menos não pela qualidade da música, até que tivesse sido apropriadamente empacotada e apresentada. O nome e a música de Bach tinham que primeiro tornar-se parte de uma causa, a causa do nacionalismo alemão, crescente em reação a Napoleão e da concomitante renovação protestante. Então veja que o Bach foi utilizado, né, como um instrumento político, como instrumento para favorecer ideias políticas, por isso ele deveria ser restaurado, né? A figura de Bach tornou-se um dos instrumentos pelos quais o nacionalismo alemão e o protestantismo foram promovidos, reciprocamente em nome da Alemanha e do protestantismo. Bach foi promovido a clássico. Todo esforço teve a ajuda da onda romântica contra o racionalismo e do entusiasmo pela música como aquela arte privilegiada que fala diretamente de alma para alma. Ou seja, através dessa ideia de que Bach ele foi ignorado, né, no seu próprio tempo, um pouco depois, mas foi resgatado tendo em vista que ele poderia ser utilizado como instrumento político para defender o nacionalismo alemão e defender as ideias do protestantismo. Né? É bem interessante isso. O primeiro livro sobre Bach, publicado em 1802, conta muito dessa história. Tinha o título de The Life, Art and Works of J.S. Bach for Patriotic Admirers of Genuine Musical Art. A vida, a arte e a obra de J.S. Bach para os admiradores patrióticos da genuína arte musical. Na introdução, o autor escreve: este grande homem era alemão, tinha orgulho dele, pátria alemã. Tenha orgulho dele, pátria alemã. Suas obras são um patrimônio nacional incalculável, com a qual nenhuma outra nação tem algo a comparar. Encontramos a mesma ênfase no caráter germânico e até mesmo nórdico de Bach em homenagens posteriores. A figura e a música de Bach tornaram-se parte da construção da Alemanha e até mesmo da então chamada raça alemã. O ponto de virada da obscuridade para a fama veio com as tantas vezes descritas apresentações da Paixão segundo São Mateus, em Berlim, em 1829, dirigidas por Mendelssohn, mas seria ingenuidade dizer que nessas apresentações Bach retornou à história segundo sua própria medida. Mendelssohn arranjou as partituras de Bach não apenas à luz das grandes forças orquestrais e de coral sob seu comando, como também à luz do que vinha acontecendo com o público berlinense que havia respondido entusiasticamente ao nacionalismo romântico da ópera Der Freischütz, o franco atirador de Weber. Foi Berlim que pediu por repetidas apresentações da Paixão segundo Mateus em Königsberg, cidade de Kant e ainda centro do racionalismo. Por contrastes, a Paixão segundo São Mateus fracassou e a música foi criticada como lixo ultrapassado. Não estou criticando as apresentações de Mendelssohn por não terem sido o Bach real. A questão que ressalto é simples e demarcada. As performances de Berlim e, de fato, todo o renascimento de Bach eram historicamente poderosas, de maneira amplamente invisíveis para os espíritos que se moviam por trás delas. Além disso, uma coisa da qual podemos ter certeza sobre nosso próprio entendimento e performance de Bach, mesmo e talvez especialmente quando nossas intenções são as mais puras, as mais puristas, é que elas são condicionadas historicamente de maneiras para nós invisíveis. E o mesmo vale para as opiniões sobre história e sobre condicionamento histórico que estou externando agora. Ao dizer isso, não pretendo voltar a um tipo de relativismo sem saída. O Bach romântico era parcialmente o produto de homens e mulheres respondendo à música que lhes era estranha, com uma impotência atordoada análoga que eu mesmo experimentei na África do Sul em 1955, em que, em parte, o produto de uma maré de sentimento comunitário que encontrou Bach em um veículo para a própria expressão. Muitos desdobramentos desse sentimento, seu emocionalismo estético, seu fervor nacionalista, desapareceram e nós não mais o tecemos em nossas performances bachianas. A erudição desde a época de Mendelssohn nos ofereceu um Bach diferente,
nos habilitando a ver características de Bach invisíveis à geração revitalista, como por exemplo a sofisticada erudição luterana em cujo âmbito ele trabalhou. Tais reconhecimentos constituem um real avanço de entendimento histórico. Entendimento histórico é o entendimento do passado como força modeladora sobre o presente. À medida que essa força modeladora é tangivelmente sentida sobre nossas vidas, o entendimento histórico é parte do presente. Nosso ser histórico é parte do nosso presente. É essa parte do nosso presente, nominalmente, a parte que pertence à história, que nós não conseguimos entender completamente, uma vez que requer que nos entendamos não apenas como os objetos de forças históricas, mas como sujeitos de nosso auto-entendimento histórico. É nesse contexto de paradoxo e impossibilidade que venho construindo que me pergunto o seguinte: estarei suficientemente distante de 1955 em tempo e identidade para começar a entender minha primeira relação com o clássico, que é uma relação com Bach, de maneira histórica? E o que significa dizer que eu estava sendo tocado por um clássico em 1955, quando o eu é que está perguntando, entende que o clássico, para não dizer o eu, do eu, é constituído historicamente. Então ele faz esse conflito entre si, né? No sentido do sentimento que ele teve de ser tocado, de ser percebido aquela obra como sendo um clássico, e agora a visão que ele tem, muitos anos depois, de que o clássico era um processo de formação histórica. Qual dos dois conceitos é que ele deve adotar, né? Assim como Bach, para o público de Mendelssohn, na Berlim de 1829, era uma ocasião para incorporar em memória e performance expressar aspirações, sentimentos, autovalidações que podemos identificar, diagnosticar, dar nomes, situar e até mesmo prever as consequências, o que era então Bach na África do Sul em 1955, e em particular de que serviu a denominação de Bach como um clássico naquela ocasião. Se a noção de clássico como atemporal é minada por uma retrospectiva histórica completa na recepção a Bach, então estará aquele momento no jardim, o tipo de momento que Eliot experimentou, sem dúvida mais mística e intensamente, e transformou em parte de sua melhor poesia minado também? Ser tocado por através dos tempos será uma noção que hoje podemos acalentar apenas de má fé? Para responder a essa questão, a qual eu aspiro responder que não, e portanto ver o que pode ser recuperado da ideia de clássico, deixe-me retornar à história de Bach para a outra metade ainda não contada. Uma questão simples: se Bach era um compositor tão obscuro, como então Mendelssohn conhecia sua música? Então, interessante, né? Se Bach ele foi esquecido na própria época em que ele estava vivo, e depois, posterior, como é que Mendelssohn redescobriu a sua obra para que depois pudesse ser verificada como sendo uma obra clássica, né? Se seguirmos de perto o destino da música de Bach após sua morte, prestando atenção não apenas na reputação do compositor, mas nas apresentações, começa a emergir que, apesar de obscuro, Bach não estava tão esquecido quanto a história de sua revitalização nos levaria a acreditar. 20 anos após a sua morte, havia um ciclo de músicos em Berlim que apresentava privadamente e com regularidade sua música instrumental, como um tipo de recreação esotérica. O embaixador austríaco na Prússia foi, durante anos, membro desse ciclo e, quando partiu, levou partituras de Bach para Viena, onde promoveu apresentações de Bach em sua casa. Mozart era parte desse ciclo, fez suas próprias cópias e estudou a arte da fuga rigorosamente. Haydn também pertencia a esse ciclo. Então note, né, como se forma um clássico, né? Ele havia sido esquecido no seu próprio tempo, passou alguns anos sendo esquecido, mas em grupos privados aquela obra se mantinha, né? E dentre as pessoas que mantinham isso, vemos aí que o Mozart teve contato com Bach. Assim, certa tradição limitada de Bach, que não era simplesmente uma recuperação de Bach, porque a continuidade com a época de Bach nunca foi quebrada, existiu em Berlim e foi ramificada para Viena entre músicos profissionais e amadores sérios, embora não se expressasse em apresentações públicas. Em relação à música coral, grande parte dela é conhecida graças a profissionais como C.F. Zelter, diretor do Singakademie, Academia de Canto de Berlim. Zelter era amigo do pai de Mendelssohn. Foi na Singakademie
que o jovem Felix Mendelssohn encontrou a música coral pela primeira vez, e apesar da má vontade de Zelter, que entendia as paixões como inexecutáveis, interessantes apenas para especialistas, fez a sua própria cópia da Paixão segundo Mateus e mergulhou no trabalho a fim de adaptá-la para a apresentação. Eu digo interessante apenas para especialistas ou profissionais. Este é o ponto em que os paralelos entre literatura e música, os clássicos literários e os clássicos musicais começam a se separar, e no qual as instituições e a prática da música emergem como talvez mais saudável do que as instituições e práticas da literatura. A profissão musical tem formas qualitativamente diferentes de manter vivo o que lhe é de valor se comparadas com a maneira como as instituições da literatura mantêm vivos, porém submersos escritores importantes. Porque se tornar um músico, seja intérprete ou compositor, não apenas na tradição ocidental, mas em outras grandes tradições do mundo, implica longos treinos e aprendizados, uma vez que a natureza dos treinamentos implica performances repetidas para os ouvidos de outros, audição atenta e crítica na prática, aliados à memorização, já que uma variedade de tipos de apresentação se institucionalizou, desde que tocar para um professor até tocar para uma classe, até as variedades de apresentações públicas. Por todas essas razões, é possível manter a música viva e de fato vital entre os ciclos profissionais, enquanto não é parte da atenção do público, mesmo entre pessoas instruídas. Então ele faz essa diferença, né, entre se manter a cultura musical e a cultura literária. No caso, sempre é possível ver as várias técnicas da música, e isso mesmo no âmbito privado, em ciclos, é possível manter-se essas músicas sendo tocadas e não em relação ao grande público, que é justamente a execução final, depois de muito preparo em relação à música, né? Se há algo que empresta confiança no status clássico de Bach, então foi o processo de teste pelo qual ele passou dentro da carreira. Esse místico religioso provinciano não apenas sobreviveu à virada do iluminismo rumo à racionalidade e à metrópole, como também ao que se revelou ter sido o golpe de misericórdia, nomeadamente ao ser promovido durante a revitalização do século XIX como um grande filho do solo germano. E hoje, toda vez que um iniciante se esforça diante do primeiro prelúdio da 48, Bach está sendo testado de novo, dentro da própria carreira. Permito-me sugerir que o clássico na música é o que emerge intacto desse processo de teste constante. Então, o clássico na música é esse teste que os próprios músicos, que a própria técnica é feita e não aquilo que é apresentado ao público. Então, note que esse conceito é bem interessante, né? Clássico na música não é o que o grande público escuta reiteradamente, sim o que é testado entre os próprios músicos ao longo do tempo. O critério de testar e sobreviver não é apenas mínimo pragmático de padrões horacianos. Horácio diz, de fato, que se um trabalho ainda está em pé 100 anos depois de ter sido escrito, então deve ser um clássico. É um critério que expressa certa confiança na tradição do testar, e uma confiança em que profissionais não devotarão trabalho e atenção, geração após geração, para sustentar peças de uma música cuja função vital está encerrada. É essa confiança que me permite voltar ao momento autobiográfico no meio dessa apresentação e à análise alternativa que propus dele, com um pouco mais de otimismo. Sobre a minha resposta a Bach em 1955, perguntei se era verdadeiramente uma resposta a alguma qualidade inerente à música, em vez de uma escolha simbólica da minha parte pela alta cultura europeia, como uma maneira de escapar de um beco cultural e social sem saída. É da essência desse questionamento cético que o termo Bach deva sugerir simplesmente como uma oposição à alta cultura europeia, que Bach não deviam ter um valor em si mesmos, que a noção de valor em si deva ser ela mesma objeto de interrogação cética. Ao não invocar uma justificação idealista do valor em si, ou tentar isolar alguma qualidade, alguma essência do clássico mantida em comum por trabalhos que sobreviveram ao processo do testar, eu espero ter permitido que os termos Bach, o clássico, emergissem com um valor deles mesmos, mesmo se esse valor seja apenas profissional, em primeiro lugar, e social, em segundo. Então, note essa importância que ele dá, né? O valor profissional da obra e, em segundo lugar, esse valor social. Primeiro, apresentando em técnicas e sendo testado por aqueles que tratam e lidam com música, e, em segundo lugar, por aqueles que escutam aquela música.
Se aos 15 anos entendi onde eu estava me metendo, isso está fora de questão. Ba é uma espécie de marco porque passou pelo escrutínio de centenas de milhares de inteligências antes de mim, por centenas de milhares de colegas seres humanos. Isso significa dizer que o clássico é o que sobrevive enquanto ainda estamos vivos? Como tal conceito de clássico se manifesta na vida das pessoas? Para a mais séria das respostas a essa questão, não podemos fazer melhor do que nos voltarmos para o grande poeta do clássico de nossos tempos, Paul Zinovieve Herbert. Para ele, o oposto do clássico não é o romântico, mas o bárbaro. Mais ainda, clássico versus bárbaro não é tanto uma oposição, mas uma confrontação. Herbert escreve de uma perspectiva histórica da Polônia, um país com a cultura ocidental assediada, preso entre vizinhos bárbaros intermitentes. Não é a posse de alguma qualidade essencial que, aos olhos de Herbert, torna possível para o clássico sobreviver ao assalto do bárbaro. Ao contrário, que sobrevive à pior barbárie, sobrevivendo porque gerações de pessoas não puderam suportar perdê-lo e, portanto, se agarraram a ele a qualquer custo. É o clássico. Então note, né, que o clássico ele sobrevive, né, a ideia da sobrevivência que ele coloca como sendo algo importante para conceituar um clássico, né? Chegamos assim a certo ponto, o clássico se define pela sobrevivência. Portanto, o questionamento do clássico não importa qual estilo é parte da história do clássico, inevitável e até bem-vindo. Enquanto o clássico precisar ser protegido de ataques, ele não poderá provar-se clássico. Então, um conceito interessante, clássico são aqueles que se definem pela sobrevivência ao longo do tempo. Né? Enquanto ele estiver precisando de ser defendido, quando ele ainda estiver sendo contestado como clássico, ele não pode se tornar, ser dito como sendo um verdadeiro clássico. É possível até arriscar mais ao longo dessa estrada e dizer então que a função da crítica é definida pelo clássico. Crítica é aquilo cuja função está atrelada ao questionamento do clássico. Assim, o medo de que o clássico não sobreviverá aos atos descentralizados da crítica deve se voltar contra as próprias cabeças, mais do que ser o palácio do clássico. A crítica, e ainda a crítica do tipo mais cético, deve ser aquilo que o clássico utiliza para definir-se e garantir sua sobrevivência. A crítica deve ser, nesse sentido, um dos instrumentos da destreza da história. Então, note, né, ele dá importância para a crítica, nesse sentido que a crítica é que vai definir, é que vai testar aquele clássico ao longo da história, assim como os músicos testam uma música ao longo da história até ela se manter como sendo uma música clássica, né? Então, não é simplesmente uma questão do gosto em si de se determinar o clássico, e sim os testes sucessivos feitos ao longo da história, né? E esse é o texto do Coetzee tentando definir o que é um clássico. Ele mostrou primeiramente aspectos biográficos, né, do Eliot, né, demonstrando essa caracterização, né, biográfica, essa relação biográfica que ele faz com as próprias definições do que seria um clássico em relação a Virgílio. Depois ele trata de fazer a sua própria relação, o seu encontro com a música de Bach, e tenta demonstrar através do exemplo de Bach que sobreviveu ao longo do tempo, mesmo não sendo um sucesso na época em que ele tocava as músicas, nem um pouco posterior, mas ele sobreviveu no mundo técnico, no mundo profissional. Então, o fato aqui é que Coetzee dá importância aos críticos, né, a esse ciclo de pessoas estudadas que analisam as obras e, conforme passar o tempo, né, vão criticando, vão analisando aquela obra. Se aquela obra se manter na crítica ao longo do tempo, se ela sobreviver, inevitavelmente ela pode ser considerada como sendo um clássico. Então, para ser um clássico é preciso haver uma crítica, ou seja, um grupo de profissionais que vão ao longo do tempo criticar aquela obra, e com o passar do tempo, não havendo mais tantas críticas ou não tendo fundamentos para isso, essa crítica, no caso, vai analisar a qualidade, vai analisar aspectos proveitosos daquela obra, né? Havendo essa crítica, passado muito tempo e sobrevivendo a ela, né, essa obra é considerada como sendo uma obra clássica, né? Então essa é a conceituação de clássico segundo o John Coetzee. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse texto que eu li é uma tradução de Roberto Tadei. Aqui eu agradeço pela tradução e espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe os comentários o que achou desse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais para também ajudar o canal. Muito obrigado pela atenção.